a Georgia. Georgia, obrigadão, meu bem. Principalmente pelo carinho que se teve de preparar essa palestra, tá? Obrigada. Muito bom dia a todos, os que estão presentes e os que estão telepresentes, né, que estão acompanhando via internet. Quero apresentar primeiramente meus agradecimentos em nome da diretoria de loteamento do Vale do Secov. A diretoria de loteamentos pertence, é um órgão técnico formado por pessoas do meio jurídico, do meio ambiente, da construção civil. Ele é um órgão interdisciplinar, né? Ele trabalha com a vice-presidência de condomínios, trabalha com a vice-presidência de desenvolvimento urbano e também com a presidência do Secov. E em nome desses órgãos, queria agradecer a oportunidade de estar aqui na Concelpa hoje e, pela presidente, agradecer e cumprimentar todos os membros, né, da Consapesp, da FACESP, Fiesp, FAESP e a Associação Paulista dos Municípios, que são órgãos de extrema importância, e esse fórum ele é muito importante, porque ele, de uma maneira ou de outra, ele afeta a todos nós, independente do órgão que a gente pode estar representando, ou da classe que a gente representa, ele também nos representa em um momento ou outro como consumidor, né? Nós residimos, nós trabalhamos, nós exercemos funções públicas. Então, gostaria só de enaltecer a importância do tema. E nós estamos aqui hoje para falar de um tema bastante controverso e, ao mesmo tempo, importante, né? Então, os condomínios e as associações de moradores. É um tema que tem muita divergência de entendimento, mas nós vamos tentar trazer aqui uma visão um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Ajustando ao tema, vamos tentar colocar aqui a diferença básica desses dois institutos e de um terceiro, que é o parcelamento do solo, a atividade de empreendimento imobiliário, né? Eu separei aqui inicialmente alguns conceitos, eu vou procurar ser bastante objetivo, mas o primeiro deles é a questão do condomínio, né? O condomínio edilício, ou independente se ele é um prédio ou se ele é formado por casas, ele é uma propriedade, né? Uma propriedade que parte dela é comum e parte dela é exclusiva, certo? Isso está configurado enquanto propriedade. Ele está caracterizado no artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, e a forma de empreendimento imobiliário que gera um condomínio normalmente é a incorporação imobiliária, feita pela 4591 de 64. Né? No caso dos empreendimentos urbanos, especificamente residenciais, você já tem um lote urbano, e nesse lote você empreende formando um condomínio edilício, onde os proprietários, né, que são consumidores de recursos de energia, no caso aqui energia elétrica, tem uma parte que é exclusiva deles e outra parte que é comum. Tá certo? O documento de constituição, quer dizer, o ato, né, que constitui um condomínio edilício, chama-se convenção condomínio. Assim como nós temos aqui a Constituição Federal ou o contrato social, né, que constitui uma empresa, um estatuto que constitui uma sociedade, a gente tem a Convenção do Condomínio que constitui esse condomínio. Ele precede, obviamente, de uma incorporação imobiliária. Você primeiro precisa edificar, né, o local, seguir ali os requisitos da 4591/64, e aí, formada a edificação ou conjunto de edificações, você gera o condomínio, você registra ali a convenção, onde passa a ter o condomínio a vida própria. Tá? O segundo são os loteamentos. Loteamento, diferente do que é o condomínio, é uma forma
de parcelamento do solo. Também é forma do quê? De constituição da propriedade imóvel, né? Mas ele está lá na 6766, 79. Então, o loteamento é uma das formas. Tem duas formas de parcelamento do solo. A gente tem o desmembramento e tem o loteamento. No loteamento, você transforma uma gleba, uma parte maior, em vários lotes com a abertura de novas vias e logradouros públicos. Tá certo? Então, você tem no fracionamento, vamos dizer, de uma área maior de terra, você tem a criação de lotes, né, e de áreas públicas. Você tem um percentual que vai para a área institucional, você tem um percentual que vai para o viário público, isso daí tem que ser doado ao município, a estrutura, né, de tratamento, a eletrificação, então você é obrigado a executar as obras de infra, o empreendedor tem que executar as obras de infraestrutura. Também está lá regulamentado na 6766, tem todo o roteiro de como você faz, de como você desenvolve essa operação para formar, né, um loteamento para seguir um lote urbano. Muito bem. Nós temos uma outra ponta, as associações civis. Né? As associações civis, elas são pessoas jurídicas. Né? A união de pessoas forma uma pessoa jurídica. É a união de pessoas que se juntam para exercer uma finalidade não econômica. O que significa isso? Significa que essas pessoas vão se juntar para exercer uma finalidade que não será destinada a gerar recursos para a divisão entre os seus participantes. Né? Como são, por exemplo, todas essas entidades que hoje aqui participam. A própria Conselva, a Sabesp, são entidades que são associações representativas de classe. As associações de moradores, estejam elas em loteamentos fechados, né? É um termo tecnicamente incorreto, né? Mas esteja num projeto de parcelamento do solo com desenvolvimento, um bairro planejado, esteja numa associação de amigos de bairro, numa vila, numa rua, ela tem que ter essa entidade constituída para representar aquele grupo. Na verdade, é uma célula comunitária, certo? Ela é pessoa jurídica. Diferentemente do que a gente pode imaginar, ela não tem relação com o loteamento propriamente dito. Ela não precisa ter relação necessariamente com o loteamento. Ela precisa ter, seguir os requisitos lá do 53 ao 61 do Código Civil, precisa ter o ato constitutivo, que é o Estatuto Social, devidamente registrado no cartório de registro civil de pessoa jurídica, tá certo? Não é no registro de títulos e documentos, mas sim no cartório de registro civil de pessoa jurídica, e ele vai servir para atender aqueles objetivos que estão no Estatuto, certo? E você constitui uma pessoa jurídica que tem todos os direitos e deveres de uma pessoa jurídica. Entrando já nos itens específicos, nós temos as diferenças básicas entre condomínio e associação, mas que muita gente em todos os segmentos confunde. A primeira delas está na forma de constituição. Uma associação, seja ela de moradores, seja ela for para a definição que seja, do objetivo que seja, ela vai ser constituída pela união de pessoas. Então vamos se reunir pessoas físicas ou jurídicas que vão formar uma associação, uma entidade. Vamos fazer um estatuto social, uma assembleia de constituição, mandar para registro. Certo? O condomínio edilício, não. O condomínio, não. Ele é formado obrigatoriamente em decorrência de um processo de instituição de condomínio. Ou seja, você precisa edificar, primeiramente, ou já ter edificado, para levar esse empreendimento ao regime de condomínio. Você vai criar unidades
para você vender, né? Ou não precisa vender, mas você vai utilizar como um patrimônio que vai estar fracionado. Então, essa é a primeira situação, e aí é que a gente já identifica algumas situações. Não dá para chamar uma associação um falso condomínio. Da mesma forma, não dá para chamar, não dá para utilizar o mesmo mecanismo de gestão nessas duas entidades que são diferentes. A legislação aplicável, né, num condomínio, a gente utiliza o 1331 ao 1358 do Código Civil para as relações normais. Daí você tem a convenção e você tem o regulamento interno. Numa associação, a gente vai utilizar o Estatuto e o Código Civil do 53 ao 61. A gente só tem uma particularidade que nas associações de moradores, eles precisam ter por objetivo algo mais, que é a representatividade da comunidade onde eles estão inseridos. E nessa comunidade pode, inclusive, estar contido um condomínio edilício, ou vários condomínios, de diversas naturezas, diversos estilos. Tá certo? Então, é necessário observar para a criação de associações as restrições urbanísticas que são aplicáveis aos locais onde essa associação representa. Então, se ela está numa área de interesse social, que aí é um objetivo específico, né, que tem uma lei de urbanização, que tem um projeto de urbanização e que exige um cuidado especial do Estado, ela também vai ter aquele cuidado especial de agir de acordo com aquelas normas que são aplicadas. Se ela está num empreendimento, um complexo turístico, histórico, arquitetônico, ela também tem que seguir aquelas legislações ou aquelas leis que são aplicáveis àquela natureza, à natureza do local onde ela age. Por quê? Porque ela representa uma comunidade. E como representante de uma comunidade, ela não pode ficar somente restrita à questão, eu vou pagar segurança, vou pagar uma portaria, vou pedir um fechamento. Não é só isso, ela tem uma abrangência. Inclusive nós vimos aqui com maestria, até cumprimento também na via específica, mas de cumprimentar meus antecessores nas apresentações aqui, nós vimos a importância que é ter uma boa informação, né, e até entender o papel da concessionária, da agência reguladora, e que esses representantes de comunidades possam concentrar alguns papéis que vão facilitar muito a vida do consumidor. E não só do consumidor, mas dos próprios fornecedores também e outros atores do meio. A natureza jurídica. A natureza jurídica do condomínio, ele é um ente de capacidade potestativa, ele não é pessoa jurídica. Embora ele tenha CNPJ, aparece lá que tem o CNPJ, mas não é. Ele não é pessoa jurídica propriamente dita. Ele é um representante daquela massa de proprietários. Por isso que tem um síndico, né, que representa, assim como representa a massa falida, assim como o inventariante representa o espólio, o síndico representa o condomínio, certo? Já a associação, né, ela é uma pessoa jurídica. Então ela tem um CNPJ, ela pode adquirir patrimônio, ela pode receber doação, ela pode, enfim, empregar recursos, desenvolver itens de serviço, ela só não pode, obviamente, distribuir o patrimônio dela para os sócios. Ela tem que empregar todos os recursos dela nas atividades que ela exercita, aquilo que está dentro do objetivo social. Certo? Então, a gente cai aí, ou vai diretamente para a questão da legitimidade, né, e representação. O condomínio, ele se legitima com a constituição da convenção. É feita uma assembleia, é eleito um síndico, tem mandato de 2 anos, e o síndico é o representante legítimo do condomínio, ele é o responsável. E pode existir um conselho fiscal, tá certo? Para
verificar as contas do síndico. Fazendo uma analogia, uma comparação, você tem como no síndico o executivo e você tem no conselho o legislativo e ao mesmo tempo o fiscal, se fosse o Tribunal de Contas, ele vai verificar. Só que o órgão máximo deliberativo desse órgão, dessa entidade personalizada, é a Assembleia Geral, certo? Já nas associações, você pode ter um sistema diferenciado. Você vai ter uma diretoria, você tem uma diretoria executiva, você pode ter um conselho deliberativo, você tem um órgão, né, com várias atividades. Inclusive, pode ter um administrador, não um sócio, certo? Essa é uma diferença bastante importante. A legitimidade do condomínio é para representar, para eles ratearem basicamente as despesas comuns, representar os interesses que são comuns àqueles proprietários dentro daquele patrimônio imobiliário. A associação, a legitimidade é muito mais ampla. Uma associação, depois de um ano de constituída, ela pode fazer o quê? Ingressar com ação civil pública, pode representar ativa e passivamente os seus associados, né, em juízo e fora dele, pode participar de comitê gestor, né, pode participar de entidades de classe, pode participar da gestão participativa dos municípios. Então, tem cadeira no Comitê de Desenvolvimento Urbano, tem cadeira no Comitê de Criação, de Revisão de Planos Diretores, em bacias hidrográficas. Até o senhor conhece bem essa parte, a Consabesp faz bastante bem esse trabalho de representação e representa uma parcela importantíssima e carente de representação mesmo, legitimidade em termos de comunidade, e só valorizam e destacam a importância de a gente ter boas associações bem estabelecidas, legais, né, legalmente instituídas e formalmente estabelecidas. Pode pular, isso. Foi a mesma página, eu só havia acrescentado os objetivos e finalidades, né? Do condomínio, os objetivos e as finalidades dele são bem simples: é regular a convivência entre condôminos e moradores, né? Fazer manutenção dos equipamentos comuns, das áreas comuns, fazer cumprir aquela convenção, aquilo que está estabelecido. Nas associações tem um objeto um pouco mais amplo. Além da questão patrimonial, a gente tem uma questão que envolve diretamente o direito de propriedade. Toda vez que a gente fala de você adquire um imóvel, né, num prédio, você vai falar, não posso andar sem camisa, passei da área da piscina ou passei da área de lazer lá, tem que colocar camisa. É direito, né, de você ir se vestir como você quiser. Ah, mas eu não posso, depois de determinado horário, usar a sala de ginástica. Então você tem restrições que são obrigatórias, vão cercear, na verdade vão limitar alguns direitos que são fundamentais, como o direito de propriedade, né, livre utilização. Na verdade você não vai cercear o direito, mas você vai fazer o quê? Você vai limitar esse direito em função do quê? Da harmonia, da convivência naquele espaço. São várias pessoas dividindo o mesmo quintal. O condomínio, na verdade, é isso. Quando a gente transporta isso dos bairros planejados, ou não, para uma vila, para um lugar, aonde que você tem essa limitação? Aonde que você precisa ou necessariamente detecta essa necessidade de limitação? Nas regras urbanísticas, né? Então nós temos o plano diretor, que define para as diferentes regiões, para os diferentes lugares, qual que é o limite de uso e ocupação daquele bem imóvel, tá certo? A gente tem as restrições urbanísticas legais e convencionais que são aprovadas para aquele parcelamento do solo específico, né, que
está lá no artigo 18 da 6766, e o loteador pode, nesse primeiro momento, estabelecer, além das legais, as restrições urbanísticas convencionais. Então, se você tem um terreno de determinada metragem, se você aprova isso, a prefeitura impõe que o terreno mínimo tem que ser de 125 metros, tá certo? Com construção de uma vez. Você pode fazer dico ou alguma coisa do gênero. Você pode aprovar um empreendimento, ou um bairro, um loteamento, projeto de parcelamento do solo, onde aquela restrição seja mais rígida, onde aquela restrição seja mais rígida. Por exemplo, o terreno mínimo vai ter que ser de 250, né? A edificação não pode ser menor do que tal número, entendeu? Ou o tipo de utilização, a maneira de você construir. Para quê? Para você poder respeitar a limitação da estrutura, da infraestrutura projetada para aquele empreendimento. Se nós aplicarmos isso com relação à questão da energia elétrica, vale dizer que no planejamento urbano seria ideal, e já na constituição do empreendimento, você vai fazer o quê? Você vai criar esses indicadores, né, que vão servir para quê? Para restringir determinadas situações. Então, se tem uma previsão de fornecimento de energia de tensão, de baixa tensão, em módulo, como estabelece a 456, por exemplo, né, com relação ao fornecimento de baixa para o consumidor residencial, o que pode acontecer? Você pode concentrar naquela restrição convencional aplicável, né, que a gestão ou a implantação dos serviços possa ser feita ou possa ser supervisionada de certa forma, não com poder estatal, mas com poder comunitário, delegado por uma associação de moradores, desde que ela esteja regularmente constituída. Né? Não é uma coisa que tem que acontecer ao léu, ela tem que ser bem estruturada. Mas como fator de planejamento urbano, e aí para aproveitamento de recursos, é extremamente importante pensar nesses objetivos e finalidades e conciliar esse objetivo e finalidade de uma associação ao quê? Aos métodos que nós temos de economia de energia, de representação desses consumidores perante as agências reguladoras. E isso não serve só para a energia elétrica, serve para a energia elétrica, serve para o saneamento básico, serve para a obtenção de serviços essenciais, serve para projetos de segurança, serve para projetos de educação, serve para a preservação do meio ambiente como um todo. Então é uma abrangência, uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente fica bastante restrito somente à questão do quê? A questão da arrecadação. Quanto que eu vou pagar de condomínio? Não é? E é muito importante a gente ter a ideia disso. Quais são as formas de vinculação, então? Num condomínio fica fácil da gente ver. Você se vincula a um condomínio quando você adquiriu um imóvel, certo? Ou de uma outra forma, adquirindo a propriedade. Você está vinculado àquele condomínio. Uma outra forma de você se vincular ou se obrigar é você entrar num condomínio residencial. Pode entrar como locatário, como morador, como comodatário, tá certo? Você vai ser obrigado a seguir aquela regra, tá certo? Que está na convenção e no regulamento interno. Já nas associações, a gente tem uma divergência muito grande de formas que a gente tem visto, tem verificado na prática. A primeira delas, quando a gente está falando de associação de moradores, eu costumo frisar, é extremamente importante a gente frisar, que na área de energia, na área de ambiente, um dos principais focos que a gente não pode perder é o foco da prevenção, certo? Prevenir é sempre a melhor situação. Então, o que você vai fazer aqui? Quando você vai adquirir uma propriedade, né, você vai ter o perfil, ou aquilo que você pode, ou aquilo que você gostaria de ter, tá certo? Se você já vai fazer planejamento, no caso dos loteadores,
tem um planejamento do empreendimento urbano, vai lançar um loteamento para um público específico, independente da renda, não importa se é de alta, média ou baixa renda, as necessidades deles em termos de vivência, de convivência e de habitação são as mesmas. Pode mudar o padrão, mas a necessidade de moradia, de saneamento, de energia elétrica, todo mundo tem, tá certo? E também tem um nível para cada um deles, também tem um limite dessa utilização. Nesse sentido, a prevenção, a gente faz o quê? Quando está lançando um empreendimento, você já coloca na forma de vinculação uma associação de bairro ou uma associação de moradores, já no próprio instrumento de constituição do empreendimento, de parcelamento do solo, uma restrição urbanística convencional. Olha, eu estou comprando uma unidade imobiliária autônoma, um lote, onde eu vou construir minha casa, só que naquele lote onde eu estou comprando, a comunidade é organizada. A comunidade tem uma representação através de uma associação. E isso independe do nível de renda da comunidade, porque ela vai favorecer exatamente a isonomia, porque a norma que foi aprovada para aquele projeto de parcelamento do solo afeta todos os membros daquela comunidade, certo? Então o que você vai fazer? Vai emitir no próprio documento de parcelamento do solo, você já faz uma restrição urbanística convencional, em que vai ter uma entidade representativa daquela comunidade e eu já sei que eu não posso construir daquele jeito, eu não vou poder fazer determinado tipo de obra, ou vou ter que contribuir para a associação, desde que a associação empregue aqueles recursos, preste contas, esteja regularmente estabelecida. Inclusive, eu vou poder participar da direção daquela associação, como membro da minha comunidade. Tá certo? E aí a gente não pode utilizar o termo pejorativo que se dão para as comunidades. Comunidade não pode ser sinônimo de favela ou um termo depreciativo. Comunidade tem que ser um termo de valor. Representa o que afeta aquela vizinhança, o que afeta aquelas pessoas que estão convivendo no mesmo lugar. Se uma associação for bem feita e bem montada, tiver realmente representatividade e legitimidade, ela pode reduzir distâncias. Hoje, um dos principais problemas que nós até vencemos aqui é o quê? É o tempo de deslocamento da casa para o trabalho. A pessoa que trabalha em São Paulo é a pessoa que mais se desloca. Estava vendo sexta-feira, chegou no índice de 536 quilômetros de congestionamento. Imagina, gente, 536 dentro do centro expandido da capital. Não é um monitoramento que é feito normalmente pela CT, é um monitoramento que é feito de uma maneira pega mais ampla, mas é muito trânsito. Então, se nós pudermos pensar preventivamente e estruturar uma associação representativa para que ela faça se preocupe, né, com essas mudanças, como é que a gente pode projetar o nosso bairro para ter um adequado fornecimento de energia, para reduzir as distâncias? Vamos pensar no planejamento urbano, participar do comitê gestor, auxiliar o poder público, né? Porque um dos grandes problemas é esse: a população tem a ferramenta da gestão participativa, mas nem sempre usa. Aí fica o órgão público lá de mãos atadas, acabou ficando vinculado de uma forma ou de outra, ou à formação de opinião, ou ao poder econômico, né? Quando a representação das pessoas através de comunidades planejadas vai me dar a força que precisa para obter aqueles recursos necessários e adequados para aquela população que está ali instalada. Amém? Então, com relação às aplicações dos recursos e a cobrança, esse é um outro tema bastante interessante. O condomínio, ele é criado para quê? A gente costuma brincar lá no Cicobi, você faz uma vaquinha para cobrir as despesas do quintal. Na verdade é isso, tem as despesas, né, que são comuns a todos. Faz uma vaquinha para cobrir
as contas do quintal. Então, elevador, conta de energia elétrica da área comum, conta de água, conta de gás. Mas isso já não está no planejamento? Senhor? Isso já não está no planejamento? Isso está no planejamento, está lá na convenção do condomínio. Por que fazer vaquinha? Não, fazer a vaquinha é um modo de dizer, porque na verdade a gente está fazendo uma vaquinha com o nosso vizinho para fazer a manutenção do que é nosso em conjunto, entendeu? No caso do condomínio, é aquela vaquinha obrigatória, obrigado a contribuir para cobrir aquelas despesas específicas, que são de dois tipos. Você tem as despesas. A despesa já está planejada. Por exemplo, desde o início do ano já está planejada aquela despesa. Mas isso tem que ter independente da unidade, seja condomínio, seja associação, seja uma empresa. Você tem que fazer um planejamento financeiro sempre. Claro. Né? Até porque quando você vai prestar conta para uma outra pessoa, você já tem que ter uma antecipação, as pessoas têm que se programar. Antigamente, na 4591, antes da vigência do Código Civil, era muito mais... era comum você estabelecer nas convenções de condomínio, você tinha arrecadação trimestral. Daí, quando chegou ali a década de 80, no final da década de 70, que houve tablita, né, foram os planos econômicos e tudo mais, começou a ficar inviável. Então, as arrecadações tinham que ser mensais, quiçá diárias, em determinados momentos da nossa economia. Mas houve essa situação. Mas, enfim, a maneira de você fazer a emissão das cotas condominiais, elas são ordinárias e extraordinárias. Tem que estar prevista, né, essa arrecadação na Assembleia Geral Ordinária, onde você faz o quê? Você prevê o orçamento do ano, você faz uma previsão orçamentária e aí você faz a emissão em cima daqueles valores. Numa associação de moradores, isso não é diferente, tá certo? Você também tem que fazer uma Assembleia Geral Ordinária, você também tem que fazer a previsão orçamentária, você também tem que fazer essa previsão e o rateio de acordo com o que determina o Estatuto, só que existe uma diferença, que é o destino, é o emprego dessa verba. No condomínio você vai empregar isso nas verbas de manutenção, praticamente do condomínio, onde está incluída a conta de energia elétrica. Mas, na associação, aonde que você pode empregar? É só na manutenção do clube, só na área da sede da associação? Não, você pode investir em programas sociais. Você pode desenvolver, tem associações hoje que propiciam, por exemplo, educação para pessoas tanto da melhor idade como para crianças. Sustentam creches mesmo, sustentam postos de saúde, tá certo? Levam recursos para muita gente que precisa. E você não está só restrito à manutenção daquele patrimônio, você não está formando dinheiro, você está preocupado com o entorno. Você pode participar do comitê de bacias hidrográficas, você pode fazer aquela situação, por exemplo, de eficiência. Você pode fazer um projeto para criar contrapartida. Não tem que vir através do consumidor. Isso é interessante. Você pode fazer o quê? Um sistema de captação de documentos, ou para evidenciar que houve um período de risco para cumprir aqueles prazos com relação à agência reguladora. Enfim, você tem uma infinidade, né, de itens para você aplicar nos recursos financeiros. Aí como é que você faz a cobrança disso daí? Do condomínio é fácil, entra com uma ação de cobrança lá pelo rito sumário, tá certo? Basta juntar a ata de aprovação de contas, a convenção do condomínio, a ata de eleição de síndico e está caracterizado. Nas associações a situação é um pouco mais complexa. O que você tem? Você tem que provar, né, que aquele recurso foi empregado no objetivo do Estatuto. E você tem que fazer uma ligação entre aquilo que foi aprovado com aquilo que foi empregado e que aquela pessoa efetivamente teve um benefício. Nas decisões que a gente tem a favor, nas decisões que a gente tem contra as associações, o tema versou exatamente sobre essa situação. Mas não é necessariamente aqui o
fórum, a gente abordar os temas controversos, né? A gente podia falar disso bastante tempo, mas eu vou voltar aqui. Limitações de direitos, né? E restrições desses direitos. No condomínio, é muito fácil você aplicar aquele ditado: meu direito termina onde começa o do outro. Já começa pelo andar, né? Minha casa só vai até ali, não consigo fazer um puxadinho, não consigo, né, no caso do apartamento, não consigo mudar muita coisa. Mas se eu fizer barulho excessivo, meu vizinho vai reclamar e eu posso ser multado. Nas associações, como é que a gente limita essa situação? Nas associações de moradores, a gente tem que usar exatamente aquele arcabouço, né, de leis e de normas que amparam as associações. Então, quais são as limitações que a gente tem? A gente tem as limitações da comunidade, as limitações de direito de uso e ocupação do solo, quando você tem uma associação de moradores que está constituída para isso, e você tem as limitações que são aí decorrentes dos próprios objetivos que estão incluídos na associação. Às vezes você tem uma área de lazer, às vezes você tem uma área de preservação ambiental, às vezes você tem um destino hoteleiro, misto, enfim, uma situação complexa de relacionamento. Ok? Pontos controversos. Áreas comuns. Perdão, eu pulei aqui um, por acaso, é a questão da utilização da energia elétrica. Só esse falou. Então, a questão da utilização da energia elétrica. No condomínio, você tem duas formas de consumo. Você tem o consumo individual, que é de cada unidade, medidor individual, e você tem o medidor das áreas comuns, tá certo? E que normalmente são divididos em duas, porque tem a questão da bomba de incêndio, certo? O condomínio dificilmente age como um órgão de tutela dos condôminos. Como está dividido, os problemas mais comuns, corrijam se eu estiver errado, principalmente os órgãos aqui presentes, é a questão do cadastro de economias na situação dos residenciais. O tempo, às vezes, entra em incorporação, às vezes o tipo de condomínio é mais antigo ou menos antigo, da divergência do cadastro de economias e até a destinação. São problemas bastante sérios que ocorrem nos condomínios residenciais. E a questão de polo de convergência para resolução desses problemas, da reclamação desses problemas. Seria muito mais fácil se o síndico, por exemplo, você tem uma entrada só no condomínio. Às vezes tem condomínios que têm contrato de entrada de alta, tem condomínios que não têm esse contrato, né, com entrada de alta. Mas você poderia resolver muitos problemas se fossem uniformizadas as condutas dos condomínios residenciais. Em vez de cada pessoa fazer uma reclamação, concentra-se isso na administração do condomínio, porque o que aconteceu para um, fatalmente vai acontecer para os outros. Se você só tem uma unidade que queimou todos os aparelhos num dia normal, de verão, que não aconteceu nada com ninguém, fica meio esquisito de achar que o problema foi com o fornecedor. Por outro lado, se você teve um conjunto de condôminos que teve esse mesmo problema, independente do que possa ter acontecido, aí nada melhor do que a administração do condomínio para verificar. Essa situação, vamos dizer, reduzida, entre aspas, a questão do condomínio, ela é mais fácil, seria mais fácil de identificar se fosse concentrada na administração do condomínio. Então, poderia colocar ou classificar o condomínio como alguém autorizado a fazer a representação coletiva daquelas pessoas. Você identifica, você tem a necessidade de manutenção dos equipamentos comuns, inclusive como polo agregador e disseminador
de práticas de economia, de eficiência, de sustentabilidade. Normalmente a gente coloca esse tipo de disposição na convenção, mas nem todo o empreendedor costuma colocar isso. E tem condomínios que já são mais antigos que não prevêem, simplesmente porque a época que foram constituídos não existiam essas tecnologias todas. Esse problema com ar-condicionado, com capacidade de energia que a gente tem para as unidades autônomas, hoje todo mundo com computador e tal, embora os aparelhos hoje sejam muito mais eficientes, a gente tem uma situação ainda do desperdício ou do descontrole, principalmente se o imóvel é ou não utilizado para investimento, que daí a pessoa não é ela que necessariamente vai pagar. Mas isso pode ou não representar a diferença de pouquinho em pouquinho, a gente chega num número estrondoso, né? Os 5 bilhões lá e 700 não me parece um número baixo. Enfim, isso do lado dos condomínios. Do lado das associações, eles muitas vezes estão isolados. Existem loteamentos que ficam literalmente isolados. Então, é a associação que vai prover serviços básicos, muitas vezes o município não consegue, muitas vezes já foi feito um acordo ou tem um programa em decorrência do próprio licenciamento ou em decorrência do próprio estabelecimento de uma área de interesse social. Você não fica com uma hipótese de resolver a situação com um concessionário de energia elétrica se não for por um representante comunitário. Também, né, a Sodesp deve sentir bastante esse tipo de situação. Existem áreas muitas vezes de ocupação indevida, área de manancial, ou mesmo instalações, ocupações irregulares que colocam em risco a vida de todo mundo. E é onde você tem, teoricamente, maior perda ou ineficiência no fornecimento de energia elétrica. Certo? Então, a nossa dica ou recomendação é enxergar a associação de moradores como um polo, né, concentrador dessas necessidades. Ele vai coadjuvar, ele vai participar em conjunto com o órgão fiscalizador, vai participar junto ou diretamente com a concessionária, né, de energia elétrica. Para quê? Para garantir que o uso daquele recurso seja adequado para aquela comunidade. Acho que essa é uma das principais ideias que a gente quer transmitir aqui hoje. Seja pelo condomínio, né, seja pela associação, respeitando as diferenças de cada perfil, é importante a gente entender que nesses dois tipos de institutos nós temos um polo agregador da comunidade. Uma mais voltada para o patrimônio individual, que é o condomínio, tá certo? E uma voltada para o benefício da comunidade, que é a associação. Mas eles podem sim ser efetivos agentes aí, propagadores, né, da eficiência em energia elétrica. Ok? Adesão compulsória. Isso é uma situação que afasta. No condomínio é indiscutível, a pessoa comprou um imóvel, vai ter que participar. Na associação não existe essa situação de adesão compulsória. O que existe é um dever, né, contratual que foi assumido antes de você comprar um imóvel, de você adquirir um imóvel, e depois que aquilo está bem constituído, desde que seja utilizado. Então não há que se falar realmente em adesão compulsória à associação, mas há que se falar em dever das pessoas participarem com a sua comunidade do bem, né, de todos ali. Você está vivendo num lugar, você tem que participar com aquilo ali. Só que, por outro lado, a entidade tem que estar legalmente constituída, ela tem que estar formalmente estabelecida, tem que ter regras claras, tem que ter transparência, enfim, todos aqueles princípios que são atribuídos aos órgãos públicos, né, da publicidade, da transparência, da legalidade, também são atribuíveis às associações. Claro?
As Assembleias Gerais, nós já havíamos adiantado ali, é necessário ter Assembleia, é um órgão deliberador, de deliberação máximo das associações dos condomínios. Antes de mais nada, porque é uma situação que traz transparência, tanto é que aqui hoje nós estamos numa audiência pública exatamente para isso, para que uma situação se torne inequívoca, que a situação se torne clara. Né? Esse é o objetivo das Assembleias Gerais, tanto nas associações quanto nos condomínios. A aplicação de penalidades. No condomínio você pode aplicar as penas do 1336, do 1347, você tem condomínio antissocial, você tem reiterado comportamento lesivo. Na associação não tem isso, mas dá para você estabelecer penas que são diferenciadas sim para aquela pessoa que descumpre o que está estabelecido como regra da comunidade. Okay? A cobrança tem que ser judicial, nós havíamos adiantado ali. O quórum para as deliberações, eles são fixados no estatuto. Né? A única diferença que tem em relação aos condomínios e associações, que nas associações você muda o estatuto com 2/3, né, das pessoas, ou com a unanimidade, dependendo do que vai se tutelar, e nas associações não. Você pode estabelecer o quórum, mas deve-se atribuir subsidiariamente o que consta nas disposições relativas às sociedades. Certo? Então, você tem maioria absoluta para algumas deliberações, tem unanimidade para outras, dependendo do tipo da deliberação, só que no caso de distribuição do patrimônio tem que seguir o que está no artigo 60, que você só pode devolver aquilo que foi empregado como patrimônio e imóvel, coisa assim, e o restante tem que ser direcionado para outra entidade de mesma finalidade. As restrições construtivas nós falamos, é importantíssimo seguir os requisitos de registros públicos, de registro da convenção perante o cartório de registro de imóveis, no caso da convenção do condomínio, e no cartório de registro de pessoas jurídicas, né, no caso da associação. Logicamente, por ser uma pessoa jurídica, você também tem que fazer o registro na prefeitura, você tem que fazer o registro na previdência, certo? Funcionário, tem que seguir a contabilidade normal, igual uma contabilidade da empresa. Preservação ambiental. No caso dos condomínios, é uma coisa que já tem que ser pré-estabelecida no momento da incorporação imobiliária, por lei. O condomínio, obviamente, vai responder se tiver alguma situação de meio ambiente, mas geralmente isso já é pré-estabelecido no momento da incorporação, porque é fácil você verificar se adquiriu ou tem que ter a providência, até conversado antes, um pouquinho antes aqui da gente começar com relação a essa situação. As associações, da mesma maneira que ela preserva os bens da comunidade, o meio ambiente, por ser um bem maior, né, de todos nós aqui, a água também tem que ser previsto no estatuto. Senhores, é isso. Eu quero renovar meus agradecimentos aqui. A nossa principal mensagem era exatamente a gente entender as diferenças entre um organismo e outro e enfim, transmitir que essas entidades, seja o condomínio, seja a associação, eles podem figurar e devem figurar como coadjuvantes no desenvolvimento urbano consciente, né, na questão de eficiência de energia, de modo consciente, mas a gente primeiro precisa ter consciência de que a gente tem que formar essas instituições para aquela finalidade. Não adianta a gente dar um poder para alguém e depois não cobrar aquilo que foi passado. Do mesmo jeito, não adianta você criar uma entidade e não utilizar todas as ferramentas que ela dispõe
para exercer as finalidades. Ok? Muito obrigado, desculpem se me alonguei e até a próxima.